Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como coletar dados da plataforma do Instituto Nacional de Meteorologia e trazer aqui para o QGIS como dados pontuais, para a gente conseguir fazer algum tipo de representação depois. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer. Então aqui no site do Google eu vou acessar aqui o Instituto Nacional de Meteorologia. É assim, INMET. Eu vou colocar aqui estações já direto. Vamos ver se ele aparece. Eu posso acessar aqui, ó, o site deles, né? Eu vou colocar aqui qualquer uma das estações. Eu vou acessar o site deles e vir aqui, ó, estações meteorológicas, aqui do lado, certo? Aí ele vai abrir agora uma interface, né, que eu posso fazer a consulta direto aqui. Então, olha só, eu quero fazer uma representação que cubra, né, sei lá, a temperatura média, né, nessa área aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? Então eu vou ter que conseguir pegar as estações climatológicas que recobrem, né, os pontos que estão nessa área toda, né, que envolvem essa área toda. Né? Se você conseguir pegar os pontos que estão em volta, um pouquinho fora também dessa área, seria muito bom, certo? Então, como que a gente pode fazer para organizar isso aqui? Eu vou clicar aqui na estação climatológica de Uberlândia, só para que vocês vejam. Olha só, aqui nós temos os dados que nós precisamos para fazer, né, a inserção dos pontos, né, no QGIS. Olha só, eu tenho a latitude e a longitude. Já com esses dados eu consigo criar, né, uma malha de pontos aqui. Se eu pegar vários pontos, eu consigo criar uma malha de pontos. Para fazer isso, o que eu recomendo? Que vocês voltem lá no vídeo que eu mostro para vocês como fazer, né, a inserção desses dados pontuais usando tabelas. E eu criei aqui um arquivo no bloco de notas, né, com o nome das estações, né? Eu fui coletando estação por estação e peguei alguns dados aqui, ó. Então, repare bem como é que eu fiz. Olha só, as colunas, né, que vão trabalhar com os atributos, como eu já expliquei no outro vídeo, né? As colunas, eu tenho os atributos, né? Data da coleta que eu fiz, né? Pressão, umidade, temperatura mínima, temperatura máxima. Eu tenho a altitude, né? Então são dados que eu tenho aqui na minha já nessa interface aqui. Eu posso acessar também uma tabela aqui dentro, né? Ó. Eu posso acessar também uma tabela aqui dentro. E aí essa tabela vai me mostrar esses dados aí que podem ser importantes para vocês, né? Coletados. Né? Existe um limite temporal para essa consulta, se eu não me engano, é de 1 ano, né? Mas já dá para a gente fazer algumas representações interessantes aí, certo? Então eu fui estação por estação e criei essa planilha aqui, ó, dentro do bloco de notas. O separador aqui, no caso, o separador de colunas, né? Seria a vírgula, né? Eu fiz dessa forma. E aí eu fui coletando aqui os dados aqui embaixo. Então cada linha vai ser um ponto diferente. E cada coluna é um atributo diferente, tá bom? Então nós vamos inserir esses dados aqui dessa planilha no QGIS, beleza? Para a gente conseguir fazer a representação. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o QGIS novamente. E aí, para a gente conseguir fazer a inserção desses dados, vocês já sabem, né? Pode voltar. Eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já mostrei isso num vídeo anterior, mas é interessante repetir, né? Às vezes fica alguma dúvida. Então eu vou adicionar uma camada, né? E uma camada com texto delimitado. Aqui, ó, camada com texto delimitado. Quando eu peço para inserir essa camada com texto delimitado, né, eu tenho que buscar o arquivo lá que eu fiz. Né? Eu fiz o arquivo de bloco de notas, lá no bloco de notas. E aí eu vou trazer essa tabela para cá. Olha só, se vocês lembram, aqui embaixo eu já tenho uma prévia da tabela. Tá? Eu já tenho uma prévia da tabela. Certo? Então, o que vocês têm que fazer? Organizar melhor. Ó, provavelmente de vocês aqui vai estar o separador decimal como ponto e vírgula, etc. Né? Ó, aí já desconfigura toda a minha tabela lá. Eu sei que eu configurei para que cada coluna fosse dividida por uma vírgula. Né? Então eu volto aqui em cima, ó, o separador aqui, ó, a expressão separadora, vai ser uma vírgula. Olha só como é que muda já a tabela aqui embaixo. Outra coisa importante, né, é que aqui eu não estou usando o separador decimal como vírgula. Se eu usar o separador decimal com vírgula, olha só, ele já vai ter problema, né? Porque o meu separador decimal aqui vai ser um ponto, tá? Então eu não deixo isso aqui habilitado. O que vem aqui, né? Eu tenho a variação das coordenadas em x e a variação das coordenadas em y. A variação das coordenadas em x, né, vai ser as longitudes e a variação em y serão as latitudes. Então vamos colocar aqui, ó,
longitude para x e latitude para y. Sistema de referência. Nesse exemplo, eu vou usar o WGS84, eu não vou colocar uma projeção cartográfica associada ao sistema de referência. Eu vou deixar assim, sem projeção, e o WGS84 como dado, né, como sistema de referência. Tá bom? Então, dependendo da aplicação, né, como sua base de dados pode estar já em sigas ou, enfim, com alguma projeção associada, que seria uma projeção UTM, sei lá. Enfim, você vai ter que compatibilizar esses dados de entrada aqui, né, com o sistema de referência que a sua base de dados já está, né? Então, se você precisar modificar, é só vir aqui nesse balãozinho aqui, vai aparecer essa opção e você pode, né, achar a opção mais adequada para a sua base de dados aqui. Nesse caso, eu só vou adicionar, porque aqui a tabela já está pronta, né? Ó, olha só, eu já disse que é latitude e longitude para ele, e eu vou adicionar. Aqui do lado vai aparecer os pontos. Ó. Eu posso fechar aqui. E aqui estão as minhas estações climatológicas, certo? Com as estações climatológicas, eu não estou vendo nada. Olha só, mas você pode adicionar uma outra camada aqui, né? Vamos lá, vocês já sabem fazer isso. Eu vou adicionar aqui a camada do OpenStreetMap, OpenTopomap. Eu vou colocar aqui, OpenTopomap. Cadê? OpenTopomap. Então eu tenho aqui a camada do OpenTopomap. Olha só, vou dar um zoom aqui na região de patrocínio. Aqui tem um ponto, tem uma estação aqui. Em Uberlândia tem outra estação, né? Só para a gente visualizar onde estão as estações. Então eu peguei esse conjunto de estações aqui, ó, que vai representar o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Reparem que eu peguei estações aqui na borda também, né? Ó. Eu peguei estações aqui na borda, porque na hora que eu for gerar a representação, interpolar, né, para gerar a representação, eu não quero que essas bordas aqui, eu tenha muita incerteza nessas bordas, né? Então, eu peguei dados um pouquinho a mais aqui do que o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tá? Então, para eu gerar uma representação melhor aqui nas bordas, beleza? A densidade de pontos aí tá tranquilo. Dependendo da aplicação, dá para a gente usar. Esses dados são interessantes, certo? Uma coisa que eu quero que vocês observem é aqui na tabela de atributos, né? O que é importante, né? Está aqui na tabela de atributos. Se eu for com o botão direito lá em cima da minha camada, né? Pontos e estações, vocês vão ver que aqui tem, ó, olha só, eu tenho alguns problemas, né? Que podem ser resolvidos aqui facilmente se vocês souberem fazer umas operações com a tabela de atributos. Eu tenho aqui, para cada coluna eu tenho um atributo diferente, né? Então, nesse caso, a temperatura máxima, temperatura mínima, pressão, né? Umidade, data, enfim. E aqui, para cada linha, eu tenho uma feição diferente, né? Então, eu tenho quantos pontos? Eu tenho 21 pontos aqui, tá? No caso da temperatura máxima, vocês podem ver que ele tá reconhecendo como número. Uma dica para entender se o SIG reconheceu corretamente os números como números, né? Você pode observar que a formatação dele está aqui para o ladinho, para esse lado direito, né? E enquanto itens que não são reconhecidos como caracteres, como números, né? Números inteiros ou números reais, eles estão formatados para o outro lado, entendeu? Então essa é uma dica que eu dou para vocês já conseguirem identificar alguns erros na sua planilha. Tem como consertar isso aqui, a gente pode fazer isso num outro vídeo, eu posso mostrar para vocês, e aí a gente consegue melhorar essa tabela aqui depois. Com essa tabela em mãos, a gente consegue montar agora as representações. E aí, para montar essas representações, nós vamos ter que pensar agora no interpolador, né, que pode ser mais adequado para a geração dessa representação aqui. Nesse caso, eu vou usar um interpolador muito comum que as pessoas costumam usar, né, que seria o inverso da distância, né? Então, esse interpolador, eu quero que vocês pesquisem, né, tem nas referências que eu posso passar para vocês, qual a função de cada um, como que cada um pode ser utilizado, para qual situação cada um é melhor, né, ser utilizado, né, enfim. Então, nesse caso, como é o exemplo, eu vou mostrar para vocês só como fazer a utilização, como gerar essa representação, né? Mas qual interpolador é melhor para cada situação é responsabilidade de vocês agora
pesquisar a respeito. Tá? Então, aqui na caixa de ferramentas, né, com ela habilitada, eu venho aqui e digito IDW. IDW, que é inverso da distância. Tá? Então, vai aparecer aqui a opção, né, do interpolador IDW. Se eu clicar, vai aparecer aqui as opções. Nesse caso, ele vai perguntar para você qual que é a camada vetorial, né, que você vai escolher para fazer a interpolação. Né? Então, eu só tenho uma camada vetorial que seria os pontos das estações aqui no QGIS. Qual que vai ser o atributo da interpolação? Então, lá na tabela de atributos, vocês lembram que eu deixei temperatura máxima, temperatura mínima, e aqui aparece, olha só. E se vocês repararem, a altitude, por exemplo, que não era reconhecida como um número, né? Ela também não aparece aqui mais. Então ele só reconheceu só reconheceu campos que têm números, né, associados a esse campo. Então eu quero fazer da temperatura máxima. Vamos lá, vamos fazer aqui uma interpolação com a temperatura máxima. Eu posso adicionar aqui, né? Ele vai saber que agora a operação vai ser feita nessa camada vetorial com esse atributo e qual é o tipo, né? Eu posso ter linhas aqui também, como agente da interpolação, né? Eu vou manter aqui o default, né? Que é colocar o peso, né, no inverso da distância de 2, né? Então, nesse caso aqui, ele vai perguntar ainda para mim qual que é o tamanho do pixel, qual que vai ser a resolução, né, que eu vou utilizar. Eu vou deixar o default também, mas aqui vocês têm que entender que, olha só, cada linha vai ser uma célula, 34 linhas. Então eu terei 34 células em linhas, né? Ou seja, eu vou ter 34 linhas com células com 68 células em cada linha. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou gerar uma representação que vai ter o tamanho do pixel aqui, ó, de 0,1 grau. Por que é 0,1 grau? Porque aqui, ó, eu não estou trabalhando com um sistema de referência, um SRC, desculpa, que tenha projeção cartográfica associada a ele. Né? Então eu sei que esses valores aqui estão em graus. Tá? Isso aqui é em graus, não está em metros, não está em quilômetros, está em graus. Tá? Então depois a gente pode até fazer uma continha para ver como que faz essa conversão aí de graus para metros, para unidades que a gente consiga imaginar o tamanho, né, mais facilmente. Tá? Então, aqui eu estou usando o sistema de referência WGS84 e não tem projeção cartográfica associada ao meu projeto aqui no QGIS, certo? Então, eu deixei tudo no default, a extensão aqui, desculpa. A extensão vai ser, eu vou calcular em cima do layer, eu posso colocar aqui em cima do layer do ponto, ou seja, o retângulo envolvente, né, o que vai acontecer? Até onde que o meu cálculo vai acontecer? É até onde tiver o último ponto e o último ponto aqui embaixo, ele traça um retângulo envolvente e aí ele mostra para a gente ele faz a interpolação só dentro dessa área que tem os pontos das estações. Tá? Então, eu vou executar aqui, vocês vão ver o que vai acontecer aqui atrás, ó, na hora que terminar a execução. Olha só. Então ele gerou para mim aqui uma representação com 34 linhas, né? Vocês podem contar as células aí depois, e 68 colunas. Né? Então eu tenho uma representação bastante interessante. Eu vou colocar os pontos por cima aqui, para que vocês vejam. Né? Olha, mas está esquisito, né? Você pode modificar a cor, né? Olha só, eu posso modificar a cor dessas temperaturas aí. Vem aqui em propriedades, botão direito de propriedades, e aí vai aparecer aqui pra gente a simbologia. Pode colocar aqui simbologia banda simples falsa cor, e ele vai perguntar para você qual que é o mínimo e o máximo aqui de temperatura, né? Então, sei lá, eu vou deixar aqui o mínimo e máximo das células mesmo, né? Aí a gente pode delimitar aqui qual que vai ser o tipo de representação que a gente vai fazer. Eu vou colocar o método discreto aqui, e aí ele vai te mostrar as classes, né? Aqui estão os valores associados a cada célula, né? Então cada célula aqui, ele vai ter uma associação com um valor de temperatura máxima, que foi o dado que eu usei para interpolação. Tá? Aí eu posso mudar aqui as características, né? A forma como as classes, né, eu vou agrupar as temperaturas em classes, né? Eu posso mudar aqui como que a classificação de dados aqui vai ser feita para a representação. Tá? Existem até alguns errinhos aqui no próprio QGIS, olha só. Eu tenho aqui uma classe que está conectada a outra, né?
Isso aqui é estranho, né? A gente não pode ter isso, né? Eu não posso ter uma classe de dados aqui que finaliza com um número e começa com ele mesmo na próxima classe. Aí dá confusão, né? Então, eu vou deixar assim, que é o default, só para a gente fazer essa representação, ver como é que fica ali atrás. Ó. Então, para cada célula eu tenho um valor de temperatura máxima ali feita, né? Então, na hora que eu aplico a cor, olha só, eu escolhi aqui, eu deixei o default do sistema, né? Ele deu as classes aqui para mim. Olha só como é que ficou a representação aqui atrás. Parece aquele jogo do Mario, né? Mas eu posso mudar também o método. Olha só, eu posso mudar o método de representação. Ele muda aqui também a forma de apresentar para a gente. Olha só aqui, ó. Então eu já tenho aqui como que se comportou as temperaturas aqui, ó. Tenho temperaturas mais altas aqui onde está, aliás, mais baixas onde está mais vermelhinho. A gente pode mudar isso também, né? Eu posso inverter aqui o gradiente de cores. Olha só, então temperaturas mais baixas agora e temperaturas mais altas em vermelho, né? Olha só, então aqui a gente sabe que estava mais calor, né, nesse dia aqui. E nesses pontos aqui estava um pouquinho mais frio, né? Então a gente pode ainda colocar aqui, adicionar essa representação, os nomes, né, dessas estações, das cidades que estão as estações. Então você vem aqui em cima da sua camada, botão direito, e aqui vem em rótulos, tá? Ele vai consultar a sua tabela de atributos de novo. Então você vem aqui em rótulos e coloca rótulos individuais. E aí ele vai perguntar para você qual que é a coluna que contém os valores que você quer mostrar ali, né? Como nomezinho da camada, né? Ali no mapa mesmo, né? Então, é o nome no caso, né? Eu já deixei aqui nome para ficar fácil. Eu vou adicionar esse buffer aqui ao texto, mas eu posso formatar o meu texto aqui, ó. Eu posso formatar, mudar a letra, ó. Eu vou colocar aqui uma letra diferente, Arial. Eu vou colocar aqui, ó, Arial 10, né? E ela vai ter um bufferzinho em volta, né? Como está aqui no desenho mesmo. Então eu vou aplicar, vai aparecer o nome aqui, ó, de cada estação climatológica, cidade que está cada estação climatológica. Então essa daqui é uma forma da gente fazer, né, a interpolação. Tem vários aqui que vocês podem buscar, né? Então, por exemplo, tem o TIM, né? Interpolação GETIM. Tem aqui no Saga, a gente tem vários outros. Olha só, eu tenho a krigagem, né? Eu tenho a krigagem. Enfim, a gente tem vários interpoladores aqui que vocês podem usar. Ó. TIM Plate Splines aqui, ó. Aí, então a gente tem vários interpoladores e cada um tem uma função diferente, né? E vai te dar um resultado um pouquinho diferente aqui da interpolação, porque eles são métodos diferentes, né? Para a gente fazer a estimativa de valores que estão entre esses dois valores de leitura aqui, né? Então eu tenho a certeza que nesse ponto aqui os valores foram lidos por uma estação, mas entre esses dois pontos aqui eu tenho uma medida que não é exata, né? A gente não sabe como que se comportou o fenômeno aqui. A gente estima como ele se comportou com base nesses pontos aqui que nós coletamos. Tá? Então essa é a ideia da gente fazer a interpolação, certo? Então, nesse vídeo era isso que a gente tinha para falar.